Bom dia a todos, bom dia do PI, bom dia da matemática. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vou falar então um bocadinho sobre este número, o PI. Espero dizer duas ou três coisas que calhar não saibam. Se depois tiverem alguma curiosidade, quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Bom, o que é o PI? Isso provavelmente já sabem, mas se calhar há aqui uma outra coisa que podem não ter reparado. O PI é uma coisa relativamente extraordinária. Portanto, os nossos antepassados não se sabe exatamente quando, nem quem, se calhar foram vários, mas nas mais antigas civilizações, no Antigo Egito, na Mesopotâmia, na China, na Índia, várias pessoas acabaram por descobrir esta coisa curiosa, é que se tiverem um círculo qualquer, seja ele o gargalo de uma garrafa, seja um planeta inteiro, o equador de um planeta, que é um círculo, mais ou menos, aproximadamente, há uma coisa que é sempre constante. Portanto, as pessoas aperceberam-se disso, que a razão entre o perímetro e o diâmetro é sempre a mesma. Ou seja, o perímetro é sempre tantas vezes 3, qualquer coisa, o diâmetro, seja qual for o círculo. E essa razão é aquilo que se chama o número pi, o número especial por causa disso, tem a ver com o círculo. Portanto, aquela razão é sempre constante e se chamou-se isso pi. Não é o nome que interessa, é o que ele é que interessa. Podia-se chamar outra coisa qualquer. Aproximadamente é isto. Se calhar atrás não se vê bem, mas a vírgula depois aparece aqui maior. 3.1415.926, não sei o quê. E há documentos. O documento mais antigo onde aparece uma referência indireta ao pi é um papiro que foi escrito. A cópia que nós conhecemos é de mais ou menos o ano menos 1650, mas o escriba que está a escrever diz que está a copiar um papiro do tempo do faraó não sei quantos, não sei o que mais, e que nós sabemos que é mais ou menos daquele ano. E aparece um problema em que implicitamente há uma aproximação do pi, que é aquela 16 nonos ao quadrado. Isto não quer dizer que os egípcios não conhecessem uma aproximação melhor, porque este documento que nós conhecemos é um documento que era usado para as pessoas escribas, que eram os funcionários públicos do Antigo Egito, a treinarem a sua matemática, trabalho essencialmente com frações, que era necessário depois para a sua profissão. E, portanto, é um exercício, nós não sabemos se isto é uma aproximação que dá jeito naquele exercício, mas é aquilo que sabemos do Antigo Egito. Sobrou muito poucos documentos. Na Babilónia sobraram mais documentos, aí há aproximações melhor. Porquê é que sobraram poucos documentos no Egito? Porque o Egito escreviam em papiro. O papiro é uma espécie de papel feita de uma planta, que é o papiro, e, portanto, aquilo degrada-se muito facilmente. Sobraram mesmo muito poucos, porque o deserto é muito seco, e mesmo assim sobraram. Mas só para dar uma ideia, em 4.000 anos de história do Antigo Egito, nós temos sobre matemática, temos um papiro quase completo, para aí 75%, e depois fragmentos de outros. Em 4.000 anos, isso é muito pouco. É mais ou menos o que sobrasse, imaginem, de todo o século XX, de tudo o que se fez em Portugal, sobravam 5 trabalhos de casa de alunos. É isso mais ou menos que conhecemos do Antigo Egito, relativamente à matemática. Na Babilónia já não, porque na Babilónia, que é o sítio onde agora fica mais ou menos o Iraque, eles escreviam em barro. Portanto, em barro escreviam lá e depois deixavam o barro secar e, portanto, aí há muitas placas. E, infelizmente, nós não fizemos tanto quanto podíamos porque há muito poucos especialistas a ler aquelas placas. Porque se investe muito pouco dinheiro nisso. É só isso, infelizmente. Porque há muitos documentos da antiga Babilónia que estão em cabos, em museus, por ler. Bom, mas há um documento, uma dessas plaquinhas, do ano mais ou menos 1700, em que aparece aquele valor. Na Índia, no século -4, um trabalho de astronomia em que aparece aquela aproximação. O Arquimedes, um dos maiores matemáticos da Antiguidade, deu uma maneira de calcular, enquadrar o período de frações. Ele escreveu aquela implicitamente, mas deu uma maneira de aproximar tanto quanto se queira. Essa foi a novidade. O matemático chinês, matemático astrónomo, o Liu Hui, tem aquela aproximação num livro sobre astronomia. Um outro, já agora do século V, o Chu Chong-Shu, acho que se diz mais ou menos assim. Eu treinei muito para dizer isto. Okay. Portanto, eu vou tentar mais uma vez, só para exibir o meu. Portanto, isto lê-se qualquer coisa como Chong-Shu. Okay?
Tem aquela aproximação. Este eu não sei ler bem, não tive tempo para o árabe. Isto é o nome original. Por acaso, isto é giro. Se um dia quiserem aprender, vou aqui fazer publicidade, não tem nada a ver com o falar com ninguém. Mas encontrei aqui há uns anos uma aplicação fabulosa chamada Duolingo para aprender línguas. Tem? Já tem mais? Não tem? Durante 3 anos aprendi chinês. Okay? Não consigo falar com chinês. Okay? Sei um bocadinho. E aprendi um bocadinho de árabe, e o alfabeto. Porque o árabe e o chinês? Porque acho lindíssimas a escrita. A escrita é fabulosa. E aqui sei que se lê da direita para a esquerda. Sei que aquele é o J. Não sei mais nada, mas sei que aquele é o J. Ok? E portanto, mais uma vez, matemática astrónomo, século XV, já tem uma aproximação de pi com aqueles algarismos todos. Que é exatamente aquela que está lá em cima. E a partir daqui ainda há o recorde de quem consegue calcular mais algarismos do número pi. Porque o número pi tem esta coisa particular, eu vou voltar a falar disso, mas os números que aparecem aqui são meio misteriosos, não há nenhum padrão que tenha sido descoberto até agora. Nós sabemos que nunca acaba, sabemos que nunca repete, no sentido não há um bloco, a partir de certa altura seja sempre esse bloco a repetir-se, sabemos que não existe. Portanto, ele está sempre a aparecer coisas novas. E há quem goste de bater o recorde. Hoje o recorde são vários bilhões de algarismos, mas há pessoal a tentar bater o recorde, a arranjar maneiras mais rápidas de calcular para ser o que tem o recorde de algum número. Há pessoas que fazem essas coisas estranhas. Porquê é que a importância do número pi? E porquê é que ele aparece tanto na antiguidade e em astronomia? Porque, eu vou tentar explicar isso. Infelizmente, nós vivemos em tempos em que à noite é muito difícil observar o céu. Quer dizer, podemos observar, mas não se vê quase nada. No Porto vêem-se mais ou menos 5 ou 6 estrelas. Num dia bom. Estou a exagerar, mas vê-se muito pouco. Se vocês forem para um sítio onde não há luz, num raio grande, vocês conseguem ver uma coisa que se calhar nunca viram, que é a Via Láctea, e veem mesmo muitas estrelas. E é uma coisa deslumbrante de se ver. Bom, e os nossos antepassados, especialmente nessas primeiras civilizações, na Grécia Antiga, etc., que não tinham nem televisão nem internet à noite, de vez em quando viam o céu e repararam numa coisa estranha. Primeiro, eu não sei se alguma vez viram o céu à noite, em vários períodos. Portanto, tem umas coisas que chamamos constelações, assim, umas formas que as pessoas imaginam que estão lá, uns retângulos, umas coisas. Por exemplo, aquelas constelações do zodíaco, se olharem para lá, nunca vi nada. Eu nunca vi um leão, nunca vi um escorpião, não se vê nada disso. Mas o que acontece, tem aquela configuração toda e à noite aquelas coisas rodam. Mas rodam tudo em conjunto. Portanto, se virem lá um retângulo, o retângulo está sempre a rodar e todas as outras coisas que estão dentro do retângulo e fora rodam e ficam todas aparentemente fixas juntas a elas. Mas há uns objetos estranhos. Há 7 objetos no céu. Daí todo o misticismo acerca do número 7. E é por isso que temos 7 dias por semana e etc. 7 objetos. Se vocês virem dia após dia após dia, no mesmo dia não notam nada. Têm que fazer observar o céu todas as noites durante pelo menos 7 dias ou mais. Isto é uma fotografia, são fotografias aqui há um ano inteiro, tiradas à noite. E estão a ver, estas estrelas estão fixas, são tiradas por uma câmera sempre à mesma hora, sempre na mesma posição. E o que acontece? Há aqui 2 objetos, este que faz isto e este que faz isto que está aqui, ou ao contrário, não sei. Um deles é Saturno, o outro deles é Marte. Qual é que acham que é Marte? Achas que Marte é este? Não. É este. Porquê? Porquê que é mais perto? Está mais perto e também ele tem uma cor mais avermelhada. E aqui é um bocadinho mais, o outro é mais branco. Okay? E os nossos antepassados interrogavam-se: o que é que se passa com estes tipos? E os gregos chamaram-nos planetos, que significa em grego vagabundos. Eles andavam a fazer o vagabundear. Daí é que vem a palavra planeta. Okay? Portanto, se quiserem dizer alguém que é um vagabundo sem ele perceber, digo: tu és um planeta. Ele não percebe nada. Vamos chamar vagabundo. E daí nasceram. Bem, se eles se mexem relativamente aos outros, devem ser deuses. Okay? E daí Marte, que era o deus da guerra, Saturno não sei o que é.
Júpiter é o rei dos reis. A minha mitologia não. Quais são os 7 objetos que se mexem no céu relativamente ao resto e que nós vemos a olho nu, sabe? Não, as estrelas não se mexem no céu porque estão fixas. Então, são aqueles que se mexem relativamente aos outros. Como aquele. Temos o Sol. Isso raramente se vê à noite. Okay? Mas claramente mexe no céu, não está aqui. E está em alturas diferentes no ano. Agora está mais baixo, no verão está mais para cima, etc. O Sol, a Lua. E depois Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São os que se vêem a olho nu. Neptuno não se vê. Plutão muito mais. Okay? São os 7. E daí haviam os 7 deuses, 7 dias da semana. Em português é uma língua, por razões que não interessam, em que se eliminou essas referências aos deuses. Então nós temos segunda, terça, quarta, é muito aborrecida esta. Enquanto que, por exemplo, em espanhol, em francês e em todas as outras línguas têm a ver com os deuses. Em inglês, domingo, Sunday, o dia do sol. Segunda-feira, Monday, o dia da lua. Os outros são mais difíceis, não sei, mas se for em espanhol é mais fácil. Há o miércoles, que é o dia de Marte, e coisas assim. Bom, e então depois as pessoas começaram a querer fazer mapas do céu. Porque perceberam que a localização das estrelas no céu nos ajuda a perceber quando é que vem a primavera, o verão, etc., o outono, o inverno, e a preparar para a agricultura, a preparar para as estações, para plantar, etc. E começaram a fazer mapas em que baseavam, porque tudo parece ser circular, baseavam no círculo. Para vocês fazerem um mapa muito bom do céu, e aquele mapa do Ptolomeu é um mapa bastante bom, para explicar isto, ele explica isto, bom, nós temos, o Sol estava a Terra está no centro, os planetas andam aqui em círculos, mas depois perceberam que isto não batia bem, então arranjaram aqui que o planeta andava num círculo e que esse círculo girava no círculo. Uma teoria boa e complicada, mas que conseguia prever exatamente o que ia acontecer. Ela não está certa, mas é tão boa que em termos de observação estava bastante certa. Depois veio Copérnico e disse, nada disto. O Sol é que está no centro e perceberam que tudo simplifica. Eram tudo círculos. Mas depois não batia certo com a observação e perceberam, não são círculos, são elipses. Mas isso é outra história. Okay? Mas esta história permitiu-nos perceber onde é que estamos no Sistema Solar, perceber o cosmos, e foi muito importante na Antiguidade para ter calendários e para fazer previsões que são importantes para a agricultura. E o Pi, que tem tudo a ver com círculos, acaba por entrar aí naturalmente. É só isso. Mas no início havia 2 Pis. Porquê? Um dos elementos mais sofisticados que nós temos da Antiguidade, os elementos de Euclides, é uma obra fabulosa. Mas para saber que é fabulosa, a pessoa tem que saber um bocado de história. Se começar a ler, parece uma seca. E para perceber que não é uma seca, a pessoa tem que saber coisas. Mas não é uma seca, é uma coisa fabulosa. E foi escrita mais ou menos no ano menos 300. E tem lá, a única referência que aparece ao Pi é muito indireta, não está lá o Pi. E diz esta coisa: 2 círculos estão um para o outro como os quadrados dos seus diâmetros. Aquilo não está em grego, está em português, mas eu sei que parece grego, e eu vou traduzir com uma imagem. O que é que aquilo quer dizer? Quer dizer que se tiverem 2 círculos e construírem um quadrado cujo lado é o diâmetro, okay? O que aquilo está a dizer é que a área deste a dividir pela área daquele é igual à área deste a dividir pela área daquele. Portanto, vem aquela frase curta: 2 círculos estão um para o outro, quer dizer, as áreas, como os quadrados dos seus diâmetros. Ou seja, a área deste sobre a área daquele é igual ao quadrado dos seus diâmetros. Isso significa que, bem, claro que o diâmetro é o dobro do raio, posso passar o raio. Aqui houve uma simplificação de 1/4, não é? Isto é 2 vezes o raio, ao quadrado fica 1/4, mas cortando os 4, tem aquilo. Se trabalharem com frações, ficarem estes 2, okay? Tem que a área sobre o quadrado do raio
é sempre a mesma para este círculo, ou seja, agora este a dividir por este, as áreas, é igual àquele a dividir por aquele. Ou seja, mais uma vez, temos uma razão constante entre a área de um círculo e o quadrado sobre o raio. Chamemos a isso π-til. Não há nenhuma razão para aquele ser o mesmo π. O outro π tem a ver o diâmetro, tem a ver com comprimentos. O perímetro a dividir pelo diâmetro. Isto tem a ver com área. E quem percebeu que estes dois π's, portanto, há duas razões de proporcionalidade. Uma entre os comprimentos, comprimento do perímetro, eu vou repetir, do diâmetro, e a outra entre as áreas. A área do círculo e a área do quadrado sobre o raio. E o Arquimedes, um dos maiores génios de sempre, eu não gosto da palavra gênio. A palavra gênio dá a impressão que a pessoa nasceu mais inteligente, tem um cérebro especial. Isso não é verdade. Um gênio, a palavra gênio, para já, ela devia ser reestruturada e devia ser substituída momentaneamente por um grande trabalhador. Alguém que trabalha muito. Aliás, devia ser acoplado a outro. É um trabalhador apaixonado. Alguém que se apaixona muito por uma coisa, trabalha, convive com ela muito tempo e passa a ser muito bom. Aqui há uns tempos fez-se um estudo com violinistas e percebeu-se que o gênio, a família, não tem nada a ver. Um gênio, uma pessoa que é mesmo muito boa, chegou-se à conclusão, isto é uma simplificação, que vou dizer não é, obviamente, é um bocadinho simplificar e reduzir, é mais complicado que isso, mas é uma pessoa que trabalhou pelo menos 10.000 horas numa coisa. Se vocês trabalharem 10.000 horas numa coisa, com paixão, vocês vão ficar bons, seja o que for que decidam fazer. O problema é fazer. Eu uma vez, agora isto é um parênteses por causa disto, uma das frases que mais me influenciou foi o meu professor de Educação Física no 10º ano. Ele era internacional de voleibol de Leixões e antes da... Fizemos uma atividade, ele teve uma conversa connosco, eu já não sei a conversa toda, só me lembro disto. Ele disse, sabem o que é um gênio? É alguém que decide fazer uma coisa e depois a faz. Na altura eu fiquei meio baralhado, achei, não é nada disso. Um gênio é um gajo super inteligente. Mas cada vez concordo mais com o meu professor de Educação Física 10º ano. Um gênio é alguém que decide fazer uma coisa e depois a faz. E o Arquimedes era um gênio. Ele decidia fazer as coisas e depois fazia. Fazia muito bem. E o Arquimedes percebeu a certa altura, ele tem um... Chama-se isto um livro, mas o livro de facto era uma carta, que ele escreveu, uma carta muito comprida, a um amigo, o Eratóstenes, em que ele anuncia este resultado e mostra porque é que é verdade. Que a área de um círculo é igual à área de um certo triângulo retângulo. Em vez de lermos aquilo, não é nada como uma figura, o que ele diz é que se estiverem num círculo, e se construir um triângulo retângulo, em que um dos catetos é o raio e o outro cateto é o perímetro, então a área é a mesma. Como é que ele descobriu? É toda uma outra história, que dava uma outra palestra. E eu aqui só estou a dizer isso. Portanto, se vocês agora usarem o que sabem, portanto, o perímetro é 2π vezes 0, porque este π é o π dali. O π é exatamente a razão constante entre o perímetro e o diâmetro. E se agora puserem isto tudo junto, dá para perceber que os π's são iguais. Portanto, a área, esta área que está aqui, nós vemos que a área é proporcional ao quadrado do raio, chamamos a isso π-til. E vamos agora ver que o π-til e o π são os mesmos. Porquê? Porque a área aqui é esta. A área do triângulo, assumindo que aquelas são iguais, é a metade da base vezes a altura. Isto é P. Ora, se o P é 2πr, este 2 corta com aquele, fica πr ao quadrado. E, portanto, tem que a área, por um lado, é o π-til-r quadrado, por outro lado é o πr quadrado, ou seja, o π e o π-til são o mesmo. Portanto, o Arquimedes descobriu que aquela razão de proporcionalidade entre os perímetros e os diâmetros e a razão de proporcionalidade entre as áreas são o mesmo. Portanto, o π nasceu de duas maneiras diferentes, depois percebeu-se que era o mesmo. Bom, depois ele é muito importante porque ele aparece em muitas coisas. Que apareça no volume e na área da superfície de uma esfera é mais ou menos de esperar, porque a esfera tem lá círculos, mas o volume de uma esfera, a fórmula relativamente ao raio é esta, a área da superfície é aquela, portanto, não é de espantar. Já é de espantar que o π aparece
quando a pessoa faz a análise de um movimento de uma corda a vibrar, portanto, se tiver uma corda de uma guitarra e fizerem, a deslocarem, depois ela fica a vibrar, a análise da curva que a corda faz tem uma coisa que aparecem os senos e os cossenos, que vocês vão ouvir mais tarde, e tem a ver com uma coisa que se chama análise Fourier. Isso é muito importante, por exemplo, os instrumentos, todas as aparelhagens, as aparelhagens estão-se a tornar cada vez melhor, as colunas estão-se a tornar cada vez melhor, porque se faz cada vez melhor esta análise de Fourier, que é essencial para haver uma boa reprodução de som nos instrumentos modernos. Aparece ao nível mais baixo, por exemplo, o princípio da certeza de Heisenberg, que é uma coisa da física, que tem a ver com o comportamento microscópico da matéria, dentro dos átomos. É uma fórmula que tem a ver com a existência. Eu não vou dizer o que é que isto foi, mas está lá o pi. Depois aparece no período de um pêndulo. Por exemplo, se lançarem um pêndulo, o período, ou seja, o tempo que ele demora daqui a aqui, vai ser sempre o mesmo, com uma certa aproximação, desde que não faça muito alto. Isto tem a ver, claro, com o comprimento da corda. Aqui é a aceleração da gravidade e aparece o pi. Portanto, ele aparece em física em várias coisas. E aparecem coisas muito estranhas. Por exemplo, se quiserem saber qual é o peso máximo que uma barra de metal, por exemplo, consegue suportar, isso vai ter a ver, claro, com de que é feito com o material da barra. Este I tem a ver com isso. Okay? O L é o comprimento. Mas, mais uma vez, aparece lá o pi. Portanto, aparece em engenharia. Portanto, o pi tem esta característica de estar sempre a aparecer em todo lado. Depois, é um número que se diz irracional ou transcendente. Eu vou rapidamente explicar o que é que estes palavrões querem dizer. Portanto, o número é irracional se ele não for racional, não no sentido de nós pensarmos nele, mas de razão. Portanto, o número diz-se racional quando é o quociente de dois números inteiros. Portanto, 2 terços, 7 quintos, é um número racional. Um número irracional é um que não se pode escrever como fração. Portanto, o pi pode ser... Isto foi demonstrado por este senhor, portanto, que mostrou com um argumento, completamente à prova de bala, de que não se pode escrever o pi como fração. Isto é uma coisa que os matemáticos fazem, é arranjar argumentos, raciocínios, que mostrem coisas que são relativamente difíceis. Quer dizer, elas depois, quando a pessoa ganha a prática, não são assim tão difíceis como isso lá para baixo. Se a pessoa trabalhar muito, depois fica mais fácil. E mostrou que o pi é racional. Ele pode ser aproximado por muitas frações, tem aqui várias que aproximam cada vez melhor. Por exemplo, esta já tem uma aproximação fantástica. Todos estes algarismos estão certos, exceto... Não, exceto não. Está só aqui, depois é diferente. Mas, com uma fração, vocês nunca conseguem apanhar o pi. Capturar o pi. Uma coisa mais, um conceito mais complicado, um bocadinho. O número chama-se algébrico se ele for uma raiz de um polinómio com coeficientes racionais. O que é que isso quer dizer? Eu dou aqui um exemplo muito simples. Um polinómio é uma coisa assim. Tem uma letra, depois tem potências. X ao cubo, x ao quadrado, etc. E os coeficientes podem ser racionais. Ou seja, posso pôr aqui um 3, menos 2, coisas assim. E o que aquilo diz é que o número algébrico é um número que é uma raiz disto. Raiz quer dizer, quando eu coloco lá o x, meto aqui o número ali, dá 0. Se eu meter aqui o raiz quadrado a 2, raiz quadrado a 2 ao quadrado dá 2, menos 2 dá 0. Okay? É isso que significa ser raiz. Eu meto lá dentro e dá 0. E o que aquilo quer dizer? E agora, o número diz... antes disso. Por exemplo, há números muito complicados. Este número é algébrico, ou seja, vai haver um polinómio, uma daquelas expressões, que eu meto lá dentro e dá 0. Eu não sei qual é, mas sei que tem que haver. Todos os números têm esta forma, que são construídos com multiplicações, divisões, somas, subtrações e raízes, por mais complicadas que sejam, são algébricos. Um número diz transcendente se não for algébrico. Ou seja, não há nenhum polinómio do qual ele seja raiz. Dito de uma maneira assim mais terra a terra, o número não tem este aspecto. Seja... Okay? Vocês podem complicar aquilo como quiserem, com raízes, etc. Fazem um número de 1 km inteiro e esse número é sempre algébrico. E há números, que é uma coisa bizarra, que não têm este aspecto. E o pi é um deles. Isso foi mostrado por aquele senhor, um matemático alemão, no fim do século XIX.
E chama-se transcendente, quer dizer isto. Ele foge à álgebra. Isto é só para vocês saberem. Informação importantíssima. O pi são alguns algoritmos, só pouquinho. Okay? Conhecem-se bilhões. Okay? Portanto, o pi começa ali e continua ad infinitum, nunca mais termina. Já decoraram? Posso passar? Está tudo? E portanto, o pi não pode ser apanhado por uma fração, o pi não pode ser apanhado por raízes de raízes de raízes, mas há uma maneira de o apanhar, mas implica matemática mais sofisticada. O que significa o seguinte. Estas cores são estranhas, não são? Mas. Okay. Próxima vez tenho que usar outra cor. Isto não se vê muito bem. Mas conseguem-se apanhar o pi com expressões que não acabam. E ele também não acaba. E houve este matemático francês, que já agora quebrou códigos secretos espanhóis para a corte francesa. Ele trabalhava também, era matemático que trabalhava em criptografia, que é estudo de códigos secretos. Mas ele descobriu esta expressão, o 2 sobre π, é esta coisa. Reparem, há aqui um padrão. Tem a raiz do meio, depois tem a raiz do meio mais a raiz do meio, depois tem a raiz do meio mais a raiz do meio mais a raiz do meio. Se continuarem aquilo, vão ter cada vez, se multiplicarem aqueles números, claro que tem que parar em algum sítio, mas se multiplicarem, vocês vão estar cada vez mais próximos do 2 sobre π. Vai-se aproximando, tanto como querer. E agora o que eu vou mostrar é uma série destas coisas estranhas. Se multiplicarem aquelas frações, claro que vocês vão ter que parar, não podem multiplicar uma infinidade. Mas reparem, há aqui um padrão. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, percebem o padrão, não é? Portanto, os pares repetidos 2 vezes, aqui começam com 1 e depois os ímpares repetidos 2 vezes. Se fizerem isto até 1000, e multiplicarem estes números todos, vão ter um número muito próximo de π sobre 2. Se fizerem até 1 milhão, ainda mais próximo, obtendo cada vez mais algoritmos. Eu só estou a mostrar, para mostrar, a matemática é complicada e depois, isto é bonito, tem qualquer coisa de belo, não sei se por causa destes padrões. Por exemplo, este senhor descobriu que se fizerem isto, e a mais uma vez pararem, tem aqui uma fração, e estas frações vão aproximar o π muito mais rápido que aquelas. Qual é o padrão aqui? Aqui é fácil, 1, 2, 2, 2, 2. E aqui, conseguem perceber qual é o padrão? 1, 9, 25, 40, 49. Mais alto? Eu acho que já ouvi alguém timidamente. Muito bem. Quem é que disse quadrado perfeito? Muito bem. Exatamente. Não são todos. Não são todos quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos é que eles são. Não está lá o 4, não está lá o 16. São dos ímpares, exatamente. 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado. Ok? Muito bem. Excelente. Outra, se vocês somarem as frações do denominador ímpar alternadamente, vão-se aproximando de π sobre 4. Ainda mais bizarras, o senhor chamado Euler descobriu isto, se somarem os inversos dos quadrados, vão-se aproximar de π quadrado sobre 6. Mais outra, esta eu vou ter que explicar. Esta eu vou ter que explicar o que é que é. Srinivasa Ramanui, há um filme sobre ele, porque como é que se chama o filme? É o que viu o infinito, o homem que viu o infinito. O homem que viu o infinito? Sim. O homem que viu o infinito, exatamente. É um filme sobre o Ramanui, que é uma personagem interessante. O que é que significa? Já agora, isto é uma abreviatura. Como vocês e toda a gente usa quando escreve mensagens em SMS, só quer dizer soma. Só a soma destas coisas aqui captura o padrão, percebem? Por exemplo, aqui eu podia dizer isto, só a soma das coisas da forma 1 sobre n quadrado. Arranje uma letra. 1 sobre qualquer coisa quadrada. Okay? Portanto, aqui significa, vocês põem aqui neste n 1, 2, 3, etc, vão somando, e isto aproxima o 1 sobre π. Como é que ele obteve esta fórmula? É muito complicado. Eu próprio não sei bem. Okay? Mas há uma maneira, isto não caiu do céu. Ele trabalhava em coisas sofisticadas e essas coisas sofisticadas foram ter ali. Esta fórmula é impressionante. Bem, primeiro, ela não é tão bonita como as outras, porque aparecem ali aqueles números todos. Mas ela tem uma coisa particular, é que vocês calculam uma parcela, portanto, isto aqui significa soma.
Soma de muitas coisas. Cada vez que vocês adicionam uma parcela, tem logo 8 algarismos de π. Daquela forma, aproxima o π com uma velocidade tremenda. A que aproxima mais rápido é esta. Porque esta é uma das maneiras que se usa para calcular o π muito rapidamente. Pronto, só para perceber. Só para ver. Agora, um outro tema, eu gostava de mostrar uma coisa sobre o π que nós não sabemos. E para explicar isso, diz. Pode voltar ao PowerPoint atrás. Sim, claro. Você não disse que o π, ao ser um número irracional, não podia ser utilizado numa fração? E estava ali presente sobre π? Sim, eu já voltei 2 atrás, para lá, aquela ali. Estavas a falar da última? A segunda e a última. Não, a segunda. Tem um sobre π e o disse que de forma irracional não podia ser ele. Sim, exatamente. Mas isto que está aqui não é uma fração. Isto é uma coisa tipo estas. Percebes? Esta soma significa para cada n tu vais ter, portanto é uma coisa tipo esta, só que aqui está abreviado. Então aqui tu não tens uma fração, tens uma sequência de frações. E essas é que vão relacionar o π. Nenhuma delas dá o π. Ou seja, se eu parar aqui, estes 3 pontinhos, o que é que significam? Se eu parar aqui, isto que está aqui é uma fração. Mas isso não vai ser aquilo. Ou seja, aqueles 3 pontinhos significa que serve. Okay. Deu para entender? Mais ou menos. Ou foi menos? A equação toda. Não, isto é aqui, eu só pus isto para vos impressionar. Para dar assim uma ideia. Está bem, eu não pretendo que vocês consigam perceber aquilo logo. Este slide também vai ser um bocadinho duro, tem que ter só um bocadinho de atenção, mas eu vou dizer o que é que está por trás disto. Portanto, um número chama-se simplesmente normal numa certa base. Qual é a base em que escrevemos números? Sabem o que é que eu quero dizer com isso? Nós escrevemos um número de uma certa maneira e nós escrevemos um número, por exemplo, quando eu escrevo 2022, todos esses 2 têm significados diferentes. O 2 da direita é mesmo o 2. O 2 que está a seguir àquele 2, quanto é que vale? Não vale 2. Vale 20. E o 2 que está no fim do 2022 vale quanto? 2000. Portanto, o que nós fazemos, que números são esses? Temos as unidades, depois 10, 100, 1000, são as potências de 10. E nós escrevemos os números usando potências de 10. Sabem como é que os computadores, como é que representam números nos computadores? Que base se usa nos computadores? Unidade? Não. Já ouviram falar em binário? Binário. Binário quer dizer que é por 2, por potências de 2. Escrevendo um número em binário, vocês só usam zeros e uns, mas depois esses números têm coisas diferentes. Uns representam 2, 4, 8, etc. Por potências de 2. Quase toda a gente na humanidade representava, hoje representa em binário. Em decimal. Mas já houve tempos em que representavam com outras bases. Por exemplo, os franceses tiveram antepassados em que representavam as coisas em base 20. Por isso é que em francês, alguém sabe francês? Alguém sabe como é que se diz? A professora francesa. Alguém, como é que se diz 80? Mas vocês têm francês. A professora francesa. 80. Portanto, 80 diz-se. Houve vários aqui. Portanto, 80 são 4 20. Porque se usava uma espécie de mistura com base 10 e 20. Porquê é que nós usamos base 10? Tem alguma ideia? Porquê é que o 10 é tão especial? Ele não é especial, ele é especial para os seres humanos. Porquê? Por causa da primeira máquina de calcular. Que se chama mãos. Não sei se já repararam, alguma vez, nós temos 10 dedos. Eu venho aqui. As coisas que eu digo. Nós temos 10 dedos. Aliás, há uma língua, agora mais um parênteses. Uma língua que está extinta, infelizmente, em extinção, que era usada na Groenlândia, em que tinham palavras, as palavras para os números eram assim. 1 significa, era o nome do dedo, polegar, seja lá o que for. Okay? 2 é o nome do dedo. 3, 4, 5. 6 era primeiro dedo da segunda mão. Perceberam? 11 era
primeiro dedo do pé. 16 é primeiro dedo do segundo pé. 21, primeiro dedo de segunda pessoa. Não sei. Etc. Portanto, se mal sabem a relação entre os números e o corpo humano. Nós usamos base 10, temos 10 dedos. Se algum dia encontraram um extraterrestre e querem saber como é que ele escreve os números, é muito fácil. Olham para aquilo que parecem apêndices, aquilo com que ele pega as coisas. Imaginem que ele tem 6 apêndices de cada. É simétrico, como nós, deve ser. E tem 6 dedos, digamos, e 6 dedos deste lado. Então eu aposto com vocês que ele vai usar base 12. Ok? Bom, isso aqui são as bases. Portanto, nós podemos escrever números em base binária, 2, 3, etc. Várias bases. É aquele que está ali. E quando nós temos um algarismo, uma dízima infinita, que tem, todos os algarismos têm a proporção esperada, ele chama-se simplesmente normal. Por exemplo, em base 10, a nós que nós usamos, se você tiver um algarismo em que haja, em média, tanto 10 como 1, como 2, etc., ele diz normal. Senão é anormal. Mas agora, eu não sei se sabem, e agora o que eu vou falar aqui pode chocar várias pessoas. Portanto, estejam preparados psicologicamente. Eu já choquei muitas pessoas com isso. Mas, eu não sei se sabem, 0.99999 é igual a 1. Sabias essa? Mas houve aqui embaixo. Eu já tive essas reações até com professores. Não digo, ok? Ficam, não pode ser. São diferentes, um é menor que o outro. Há várias pessoas que estão a ter essa sensação aqui, certo? Mas é infinito pelo zero. Claro. Sim. Claro. Ou seja, estes 3 pontinhos quer dizer, nunca termina, é sempre 99999. E eu descobri que é muito engraçado que chateia algumas pessoas, mas esta já não chateia. 1/3 é 0.33333. Não chateia ninguém, não? Agora peguem na segunda e multipliquem ambos os lados por 3. Vai dar 0,9. E aquele vai dar. 1/3 vezes 3 dá. Eu gostei, eu gosto de ver as caras, porque eu sou assim. O que está a acontecer aqui? Não é? Multiplicam este 3 dá 1. Multiplicam aquilo por 3 dá 0.9999. Tenho pena. Okay. Se 0, não. Não, mais 1 é 1,888. Não. Porque se somares 1 mais 1, para. Aqui 9 mais 9 vai dar 8. Mas depois vai transportar 1 e vai dar 9, vai dar outra vez 99999. Se parares aqui, tens um 8 no fim, depois tens 9999. Mas como aqui não começa, esse 8 de facto não existe. Ok? Bom, eu vou saltar aqui umas coisas, mas por exemplo, isto que está aqui seria um número normal. Se eu repetir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isto vai ter tantos 1 como 2, como 3, em média. Não interessa. O número diz... também não interessa. O número diz absolutamente normal, se ele for normal, seja lá como escrevam em todas as bases. Okay? O π é um número curioso, porque nós sabemos que quase todos os números, por mais estranho que há um teorema de matemática que diz que quase todos os números são normais. E nós não conhecemos nenhum número que seja naturalmente normal. Conseguimos construir artificialmente números normais, mas não sabemos. Por exemplo, o π. Será que o π é normal? Houve um programador japonês, o Yasumasa Kanada, que em 2002 verificou para os primeiros 800 mil milhões de algarismos do π, verificou as percentagens. Quantos zeros é que há? Aquilo é quantos zeros é que há, quantos 1, quantos 2, quantos 3. E reparem, há mais ou menos a mesma coisa. O que é esperado, 1/10, ou seja, 80 mil milhões. É uma pequena evidência que se calhar o π é normal, mas não prova nada. Portanto, houve uma matemática em 1909 que mostrou que quase todos os números são absolutamente normais e não se sabe questões sobre o π é se o π é absolutamente normal. Ou seja, se ele é normal em alguma base, ou se é normal em base 10. Mais ridículo. Nós nem sequer conseguimos provar que cada algarismo aparece um número infinito de vezes no π. Por exemplo, o π, a partir de certa altura, podia nunca mais aparecer uns na dízima. Se pode acontecer, nós não sabemos. Ninguém consegue arranjar um argumento que mostre isso.
E algumas pessoas gostam disso. Porquê? Porque é super difícil. Se eu fizer uma coisa difícil, no fim sinto-me bem. Só isso. Se não conseguir fazer uma coisa super difícil, também não me sinto muito mal, porque é super difícil. Bom, para terminar, há outra coisa em que o Pi é usada. Eu, a primeira vez que dei uma palestra sobre o Pi foi para miúdos de 7º ano, um bocadinho mais pequenos que vocês, portanto. E lembrei-me que há umas frases que as pessoas chamam mnemónicas. Mnemónicas é uma frase que ajuda a decorar coisas. E frases para decorar os algarismos do Pi. Mas eu acho que estas frases não foram construídas para decorar os algarismos do Pi. Ninguém quer decorar os algarismos do Pi. Alguém que tenha juízo, ok? Mas o que querem é fazer esta brincadeira. Por exemplo, esta. Sim, é útil e fácil memorizar um número grato aos sábios que, se contarem o número de letras de cada palavra, tem os primeiros algarismos do Pi. Por exemplo, em brasileiro, digamos, português do Brasil, temos nós e todo o mundo que guardamos Pi usando letra por número, que tem um bocadinho mais, vai até ali. E depois lembrei-me que tinha visto há muito tempo, dessa vez que dei a primeira palestra, uma espécie de poema ao Arquimedes, só que era em francês. Eu já digo porque o só que era, que os alunos que eu ia falar não sabiam francês. Okay? Vocês têm uma vantagem. Isto é muito bonito. Portanto, que depois traduzem e oferecem a vossa tradução que compreenda a vossa professora. Exatamente. Okay? Podem tirar. O que é que diz ali? Aqui há várias pessoas a traduzir, muito bem. Se quiserem podem fotografar e traduzem depois. Não vai dar nada. Não, vocês podem fazer como o doutor, mas vão ver que depois vão ter que arranjar. Isso já não é mau exercício. Já está? E está aqui a estrutura de números dele, vai ao Pi. E quando eu fui ver este poema, eu tenho 31 algarismos do Pi. Não sei de quem é, porque aparece nesta obra, mas não diz qual é a referência, é o anónimo. Okay? E vai até ali. Depois há ali um zero, que é difícil, eu percebo. Mas quando eu vi este poema e fui ver com os algarismos que tinha, fiquei com pena que não tivessem aproveitado aquele 5. É pena, não é? O 0 eu percebo que passa, mas porquê é que pôram no 9 e não aproveitou o 5? Então decidi eu próprio tentar fazer um em português, porque os alunos não sabiam inglês, e fiz uma brincadeira para aproveitar aquele 5 e saiu isto. Que não está assim muito bom, mas eu fiquei contente. Fiquei contente, mostrei isto na palestra e estava a ser a palestra uma professora de português e uma de inglês, não estava dando de francês, mas que ficaram muito entusiasmadas com isto e logo a seguir à minha palestra foram massacrar os alunos, obrigando-os a escrever poemas assim. Uns em inglês. É muito giro estar aqui. E foram pedir aos alunos para fazer. E aquele entusiasmo fez pensar. Eu tinha uma amiga que escreve poemas. Enfim, eu gosto bastante de alguns poemas que ela escreveu. E decidi desafiá-la. E escrevemos poemas. A ideia foi, portanto, cada poema tem 32 algarismos do Pi. Portanto, o meu desafio para ela foi: escrevemos 32 poemas, cada um escreve 16. Eu escrevi 16, ela escreveu 16. E eu gosto deste tipo de desafio porquê? Porque é difícil. Porque a pessoa quer escrever uma coisa, a pessoa quer dar uma ideia, mas depois tem que escolher as palavras certas, porque elas têm que ter aquele número de letras. Isso às vezes é muito irritante. Porque eu quero dizer uma coisa e não consigo encontrar a palavra. Mas a minha experiência pessoal foi que isto foi muito enriquecedor, porque eu descobri palavras de português que eu não sabia. Eu andei à procura de palavras e às vezes aconteceu um fenómeno engraçado. Por causa do trabalho extra que isto me obrigou a ter, eu acho que saíram, aqueles que eu escrevi, saíram melhores do que se eu não tivesse feito isso. Eu não estou a dizer que eles estão bons, mas às vezes eu digo, isto até é giro. Porque aquela
colete de forças do PI obrigava-me a ser mais criativo. Parece uma coisa contraproducente. Mas há vários artistas e escritores que falam nisso. Por exemplo, o Essa de Queiroz fala nisso, o Poço também fala nisso, de que o facto da pessoa ter uma restrição não diminui a criatividade, como pode parecer à primeira vista, mas ao contrário, faz aumentar a criatividade. Pronto, isto é um e este é outro. Reparem, os poemas não têm nada a ver comigo. O que diz não tem absolutamente nada a ver comigo. A não ser o número de letras. Posso passar ao seguinte? Última coisa. Eu faço parte de uma associação de divulgação da temática, que é o Trator, que tem um site na internet e tem lá uma atividade curiosa, que é, aliás está a ser mudado, tem vários milhões de algoritmos do PI, e o facto de ele ser normal, em princípio, nós não sabemos, significa que todas as combinações de números, em particular, devem aparecer lá. E, portanto, deve aparecer no PI a vossa data de nascimento, por exemplo. Aquilo é a minha data de nascimento. Está ali, quando me disser a dar um presente, ok, em julho, já está. Eu estou no PI. Okay? Portanto, eu apareço, a minha data de nascimento aparece na posição, eu não sei ler isto, 38.425.808. Nessa posição começa a minha data de nascimento. E vocês podem ver, agora, se quiserem, se a vossa data de nascimento está no PI, naquele link, vão ter uma página, escrevem lá a vossa data de nascimento e ela diz onde é que está no PI. Depois podem produzir um postal. Nós temos que melhorar porque os postais estão lá são um bocado. Não gosto. Só gosto. Podem escolher várias cores e não sei o quê, mas ainda não está aqui. Mas podem escolher um postal com a vossa data de nascimento no PI. E é só. Desculpem. Eu volto atrás. Não, eu vou. Esta palestra vai acabar muitas vezes. Ok? Ok. É aqui. Por causa do. Já toda a gente tem aquele link? Tá? Consegues ver? Se calhar, ou deixa-nos aqui e nós mandamos depois para eles esse... Bem, há ali várias pessoas a escrever. Posso acabar a palestra? Não é ela que se põe. Tá? Sim. Não. Posso? Não, ainda não? Posso? Ok. Bom, muito obrigado pela vossa atenção.